O regime soviético debaixo do totalitarismo e do despotismo de Stalin perseguiu o cristianismo? Eu sempre recebo essa pergunta e hoje decidi tratá-la aqui no canal. Então fica comigo até o final desse vídeo, vamos dialogar sobre história, história da Revolução Russa, história de Stalin e, sobretudo, história do cristianismo. Antes de falarmos do regime de Stalin, precisamos voltar um pouco para as ideias de Marx e de Engels. Afinal, eles são a base teórica que estruturam toda a ideologia da experiência da Revolução Soviética. Pensando em Karl Marx, nós devemos lembrar que, para ele, a religião é fruto de uma situação socioeconômica, ou seja, no presente momento, o homem é infeliz e, portanto, ele projeta em um outro mundo ilusório a felicidade que ele não tem, a felicidade que lhe é privada, a felicidade que lhe é roubada pelos exploradores. E é nesse sentido que Karl Marx formula a sua famosa frase: a religião é o ópio do povo. Na sua obra Crítica da Filosofia e do Direito de Hegel, Marx diz o seguinte: a miséria religiosa é, por um lado, a expressão da miséria real e, por outro, o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o sentimento de um mundo sem coração, assim como ela é o espírito dos tempos privados de espírito. Ela é o ópio do povo. É importante destacar, contudo, que Marx não era um obcecado pelo elemento religioso. Tanto é que, após 1848, a religião pouco aparece em sua obra. O resumo é que, para Marx, a religião é mais uma das superestruturas que desapareceriam quando a humanidade alcançasse a sociedade sem classes. Para Engels, assim como para Marx, a religião também é uma subestrutura de dominação e, portanto, é uma massa de manobra da classe dominante. Conforme Engels argumenta em suas obras, no decorrer da história, a classe dominante sempre usou a religião para o que lhe convém. Então, por exemplo, ao analisar as condições socioeconômicas e culturais do século XVI, para Engels, o protestantismo teria sido a religião da burguesia ascendente. E assim como para Marx, para Engels, a religião também haveria de desaparecer quando a civilização humana alcançasse a sociedade sem classe. Então, de antemão, fica estabelecido que, para entendermos a postura antirreligiosa que predominou na experiência soviética, devemos olhar para as bases fundamentais, para as bases teóricas, isto é, para a conceituação de Marx e de Engels acerca da religião como uma espécie de instrumento ideológico de dominação e observarmos então como isso se perpetua na mentalidade de Lenin e, sobretudo, na mentalidade de Stalin. Quando nós chegamos propriamente na Revolução Russa, a partir de 1918, sobretudo com a figura de Lenin, nós podemos perceber que a luta contra a religião e o favorecimento da postura ateísta ganham mais importância na causa ideológica. Como nota o professor Georges Minois, historiador das mentalidades religiosas, Lenin tinha por objetivo eliminar a religião. E o próprio Lenin chegou a afirmar que o marxismo é o materialismo e, como tal, é inexoravelmente hostil à religião. Se Marx não dera tanta ênfase à superestrutura religiosa em sua obra, Lenin, por sua vez, representava a maior parte dos bolcheviques que entendiam que a luta antirreligiosa deveria ser uma causa prioritária no regime. Tanto é que, em 1918, a Constituição separa a Igreja e o Estado e reconhece a todos os cidadãos a liberdade de propaganda religiosa e também antirreligiosa. Após assumir essas posturas e essas medidas, não é surpresa que em 1923 o Partido Comunista decide iniciar uma luta sistemática contra os preconceitos religiosos, de modo que 2 jornais serão encarregados de divulgar a postura ateísta do partido, do regime. Em 1929, já segundo o regime de Stalin, o segundo congresso do Partido Comunista reunido em Moscou emitiu novos estatutos que tornavam as práticas antirreligiosas mais agressivas. E o objetivo dessas medidas era unir as massas operárias da União Soviética com vistas a uma luta ativa, sistemática e contínua contra todas as religiões que são um obstáculo à construção socialista e à cultura revolucionária. O historiador Georges Minois nos lembra que Stalin alegava ser contra a religião, uma vez que era a favor da ciência. E o fato é que, sob sua influência, as perseguições a todas as manifestações religiosas
se intensificaram. Dentro de uma perspectiva de história do cristianismo, podemos ver os efeitos drásticos dessa perseguição olhando para a redução abrupta dos líderes religiosos cristãos ali na União Soviética. A Igreja Ortodoxa Russa passou de mais de 50 mil sacerdotes para algumas centenas. A Igreja Católica passou de 810 padres para 73, e as igrejas protestantes de 230 pastores para 83. E se você gostou desse conteúdo, acompanhe nosso canal, se torne nosso inscrito, não perca nossos vídeos.